Fala aí, pessoal, meu nome é Magno, eu sou Sales Engineer da Gigamon e hoje eu vou fazer aqui uma introdução, uma apresentação sobre o Thread Insight, que é a nossa solução de NDR, solução que faz aí detecção de ameaças que estão dentro da rede, permite para o SOC fazer resposta a incidentes, né, fazer investigação, triagem, aprimorar, saber por onde o ataque entrou, como ele se movimentou dentro da rede, enfim, entender todo o ciclo, toda a cadeia de execução do ataque dentro do seu ambiente. Então, vou passar aqui alguns slides para mostrar o que a gente, como o Thread Insight funciona, quais são os componentes dele e qual que é a proposição quais são os benefícios que ele traz, e depois eu vou fazer uma demonstração rápida aqui de algumas das funcionalidades. Tá? Então, o Thread Insight ele é uma solução que é uma solução de NDR, e NDR ele é um conceito relativamente novo, né, no mercado, chama Network Detection and Response, e a ideia de um NDR é conseguir dar aquela mesma visão que um EDR dá do ponto de vista de um endpoint, o NDR consegue trazer olhando para uma perspectiva de rede. E por que é importante você olhar a rede também, além de olhar só os endpoints? Porque certamente você vai ter computadores, dispositivos conectados dentro do seu ambiente, infraestrutura, balanceador de carga, firewall, switch, câmeras, enfim, tudo aquilo que você não consegue instalar a sua solução de EDR, ela pode ser usada como um vetor por um atacante para atingir o objetivo dele. Então, quando você consegue complementar uma solução de EDR com uma solução de NDR, você passa a ter uma visibilidade muito maior do que acontece dentro do ambiente e consegue detectar ameaças mais rápido e responder também aos incidentes de forma mais rápida. Então, o Threat Insight é uma solução que faz isso, faz esse papel de NDR, e as três principais características dele é a velocidade. Ele tem um mecanismo de busca que é super rápido, baseado em nuvem, é uma solução de SaaS, o Threat Insight, você acessa ele por um portal na nuvem da Gigamon. Ele tem inteligência embarcada, então a solução analisa o tráfego de rede e, com base nas ameaças identificadas ali com a inteligência desenvolvida pela Gigamon, a gente consegue mostrar os comportamentos maliciosos que estão presentes. Depois eu vou entrar um pouquinho mais em como isso funciona. E ali o Insight ele consegue servir para você como um repositório das informações sobre o tráfego de rede na nuvem. Então você pode usar os dados históricos para fazer investigações e entender qual foi o ponto de entrada da ameaça dentro do ambiente, até onde ela foi, o que, que ela conseguiu extrair de informação do seu ambiente, se é que teve extração. Então você consegue usar a ferramenta para conseguir responder aquelas perguntas que são sempre chaves, né, quando tem um incidente, né? Se a ameaça ainda está presente ou não, qual foi a extensão do dano e por aí vai. E, essencialmente, esse tipo de ferramenta é uma ferramenta para SOC. Então, se essa empresa tem um SOC que faz um trabalho de Red Team, Blue Team, certamente o Blue Team aqui vai se beneficiar muito de ter essa ferramenta, porque ele pode usar o Thread Insight para criar suas lógicas de detecção, aproveitar as que já existem desenvolvidas pela própria Gigamon, pelo nosso time de pesquisa, mas se vocês quiserem, vocês também podem criar lógicas de detecção para pegar ameaças que são específicas para o seu setor, para o seu negócio. Então, o Insight ele permite isso. Como que o Insight funciona e como que as soluções de NDR em geral funcionam? Baseada em tráfego de rede. Então, de alguma forma, a gente precisa que o tráfego de rede que passa na infraestrutura, o tráfego de rede que passa, por exemplo, na sua rede física, na sua rede virtual, nos seus ambientes de rede na nuvem, né, falando aqui de IaaS especificamente, a gente precisa que o tráfego de rede chegue em um sensor do Insight. E o sensor do Insight ele é um appliance virtual que você sobe no ambiente. Então, você pode instalar ele na sua infraestrutura de VMware, no Tanix, Hyper-V, OpenStack, KVM, todas as que o que você tiver, você consegue subir o seu sensor de Insight ali. Você também consegue subir o sensor do Insight na nuvem. Posso subir ele como uma instância C2 na AWS, como uma VM na Azure, na Google Cloud. E o sensor que sobe, ele é responsável por processar o tráfego. Então, olhando para aqui para o ambiente, eu preciso fazer o tráfego que está passando aqui na rede chegue até o sensor do Insight. Essa é a forma básica de funcionamento. Lógico que nem sempre é simples para o tráfego ser coletado daqui, por espelhamento, por TAP, e a Gigamon ela também tem uma linha muito ampla de produtos de visibilidade. Então, a gente consegue entregar uma solução fim a fim aqui, né? Eu consigo conectar o Gigamon na rede,
com TAPs ou conectar nos espelhamentos dos switches de rede para pegar o tráfego da rede física. A gente tem aqui uma gama de soluções para ambiente virtual, integrando direto com o hypervisor, para conseguir fazer a coleta do tráfego, né, sem a necessidade de instalar agentes. Também tem a opção de instalar agentes aqui para alguns tipos de provedor de nuvem privada, tem a opção de instalar agente também. E para os ambientes de nuvem, então, para os principais ambientes de nuvem, depende bastante do provedor de nuvem. Então, a AWS, Google Cloud, eles têm serviço de espelhamento de tráfego nativo, dá para a gente configurar o próprio serviço da nuvem para enviar o tráfego para o Thread Insight aqui. Se você usa uma nuvem que não tem esse serviço nativo, dá para usar a solução da Gigamon, que faz a coleta de tráfego das instâncias do seu ambiente para entregar aqui para o Thread Insight. Então, esse é um ponto-chave. É uma solução que olha a rede, precisa receber o tráfego de rede de alguma maneira, e a Gigamon tem um portfólio para conseguir fazer você chegar e fazer com que o tráfego chegue, né, dos lugares onde eles estão passando até o sensor do Insight. E aí, uma vez que o tráfego chega, qual que é a ideia? Que o Insight, o sensor, ele processa o tráfego localmente, então ali ele faz mapeamento de todos os fluxos de comunicação, ele analisa os arquivos que trafegam, os arquivos executáveis, por exemplo, ele faz análise estática deles, extrai as informações dos arquivos estáticos também, ele consegue, dentro do sensor, tem um IDS rodando com assinaturas que o nosso time de pesquisa mantém, então você não tem esse trabalho de ficar cuidando de assinaturas, o nosso próprio time mantém essa solução funcionando. E um ponto importante aqui é que o sensor ele é também gerenciado pela própria Gigamon. A solução é toda gerenciada, né? Ela é um subscription, então o seu time não precisa ficar fazendo esse trabalho de administração dos sensores o tempo todo, né? O sensor processa o tráfego. Cópia de tráfego chega até o sensor, ele faz todo esse trabalho de análise, verifica tudo o que está acontecendo na rede, ele extrai metadados do tráfego, ele não manda os pacotes mesmo coletados, né, ele extrai informações do tráfego e manda esses metadados para um back-end na nuvem, né? Então, toda a inteligência, os analíticos que fazem a detecção das ameaças, todo o trabalho de machine learning que é feito em cima dos eventos para detectar desvio de comportamento, todo o trabalho, o processamento analítico para identificar comportamentos anômalos de entidades que são legítimas, né, de um usuário legítimo fazendo algo que não deveria, tudo isso é feito na nuvem, né? O sensor realmente é mais processamento de tráfego e identificação do que está acontecendo. Toda a parte inteligente mesmo, ela acontece do lado da nuvem. Uma vez que esse tráfego chega na nuvem, entra em ação aquilo que é a inteligência desenvolvida pela Gigamon. Então, ali passa a funcionar todas as lógicas de detecção criadas pelo nosso time de pesquisa, passa a funcionar toda a parte de Thread Intelligence, então todos os eventos que são carregados para a nuvem, eles são enriquecidos com fontes de Thread Intelligence, e esse Thread Intelligence, ele é cuidado pelo nosso time de pesquisa, para garantir que não tem Thread Intelligence desatualizado ou irrelevante, sem contexto. Tudo isso é feito pelo nosso time de pesquisa, você não precisa se preocupar com isso. E uma vez que essas informações chegaram lá e o Insight começa a processar, entram os principais casos de uso, que é você fazer detecção de ameaças, fazer triagem dos alertas, ajudar o SOC a fazer uma triagem de alertas de forma mais rápida, mais efetiva, e ajudar na parte de resposta a incidentes, tratamento de incidentes, resposta para aqueles casos que o seu time está tratando, conseguir trazer mais evidências, conseguir achar o ponto de entrada, tudo isso é através da funcionalidade de detecção e de investigação. Tá? Ponto chave, na minha opinião, o ATR, que é o nosso time de pesquisa, eles fazem esse trabalho de inteligência. Então, o que diferencia o Insight de uma solução totalmente open source ou totalmente mantida pelo próprio cliente é ter um time especializado criando lógicas de detecção. Então, o papel do ATR é exatamente esse, de pesquisar as ameaças, entender quais são as táticas técnicas, procedimentos utilizados, entender quais são as ferramentas utilizadas, como que as variantes, né, as variações em cima das técnicas, o ATR, o foco dele é fazer isso e traduzir esse trabalho de pesquisa em novas detecções. Então, a ferramenta já vem com muitas detecções para as técnicas já conhecidas, todas as técnicas elas são mapeadas de acordo com o framework do Mitre, né, como muitas ferramentas hoje em dia, e aqui o foco é realmente a gente
tirar essa sobrecarga do cliente, né, para o cliente tentar usar o produto já de uma forma mais mastigada, não ter que ficar criando as coisas do zero, né. E o outro lado, aqui a gente vou até tirar aqui a minha foto aqui da frente, é a parte de suporte técnico e, na verdade, não é bem o suporte técnico isso, dentro do serviço, quando você contrata o Insight, também tem um especialista da Gigamon que tem conhecimento sobre segurança, sobre resposta a incidentes, sobre o funcionamento do SOC, sobre como fazer triagem, como fazer investigação, que fica disponível para quem contrata o serviço utilizar. Então, vamos imaginar um caso aqui que você tem, por exemplo, uma ferramenta que você instala no seu ambiente, por exemplo, o The Hive, ou por exemplo, o Elasticsearch, ou qualquer outra ferramenta que você quer integrar com a inteligência aqui do Insight. O TAM é uma pessoa que ajuda você a criar, configurar essas integrações. Ele capacita o seu time em usar o próprio Insight, né, como fazer as pesquisas, como usar as funcionalidades. Ele serve como um cara de apoio contínuo, não um suporte, né, porque o suporte se aciona quando alguma coisa deixou de funcionar, e isso aqui não, isso aqui é quando você quer fazer algo novo, quando você quer fazer algo diferente. E o suporte aqui do TAM, ele é muito útil para isso. São caras de segurança, né? Esse é o ponto-chave aqui, são pessoas que realmente conhecem de segurança e ajudam você a fazer a detecção e as investigações de forma mais rápida. E pensando aqui em pontos de onde a gente implementar o Insight, acho que primeira depende um pouco do objetivo, mas o que a gente vê mais comum nos clientes são esses 5 pontos que estão destacados aqui, né. Se a gente tivesse que escolher um único ponto para fazer a detecção de ameaças e ter o maior raio, né, de, cara, coisas que eu estou olhando por detecções relevantes que eu tenho no ambiente, certamente os pontos de saída de internet do seu ambiente são os mais importantes. Então aqui, por exemplo, a gente consegue pegar situações de tentativa de exfiltração de dados, comando e controle, beaconing, acesso inicial em alguns casos. Então, é importante que a gente consiga pegar o tráfego de entrada e saída de internet, né, o famoso norte-sul, ele é super relevante aqui. A maioria dos nossos clientes, quando olha soluções de NDR, ele já tem algum nível de proteção aqui no perímetro. Então, o ideal nesses casos é complementar essa capacidade de monitoramento aqui do perímetro com o que acontece dentro do ambiente. Então, o segundo ponto comum de usar um insight é você colocar ele para monitorar o tráfego leste-oeste de alguns ambientes. Por exemplo, eu quero pegar todo o tráfego dos usuários falando com os servidores no meu ambiente. Eu quero saber tudo aquilo que, eventualmente, um usuário foi comprometido, a máquina dele foi comprometida de alguma forma, e aí o atacante tá com acesso naquela máquina, tá tendo o controle daquela máquina, ele usa ela como um pivô para chegar dentro do seu data center ou dentro de algum outro ambiente, o famoso movimentação lateral. Então aqui também é um ponto de visibilidade importante para a gente poder usar o Insight, né. Tem clientes que estão mais preocupados, por exemplo, em olhar dentro do data center, isso aqui vale também para ambientes de nuvem, né. Eu estou lá com todos os meus workloads rodando e eu quero monitorar para ver se tem algum workload se comportando mal, se está tendo alguma atividade maliciosa. A gente pode colocar o sensor do Insight lá dentro também para fazer esse monitoramento e, eventualmente, você pode colocar em outros pontos também, né, DMZ, links externos, ambientes específicos. Por que eu falo que você pode colocar muitos sensores? Porque o modelo de cobrança do Trend Insight ele é baseado no volume de tráfego que chega no sensor, né, em gigabits por segundo. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui nesse desenho, né, eu tenho 3 pontos de captura de tráfego. E aí, a gente vê que durante o horário de pico, né, durante, por exemplo, 10 da manhã, das 9 até as 11 da manhã, ou das 2 até as 3 da tarde, a gente vê que nesse link aqui a gente tem, sei lá, 300 mega de tráfego, eh, aqui embaixo eu tenho 600 megas de tráfego, e aqui dentro do data center, que são os 3 pontos que eu estou monitorando, eu tenho mais, sei lá, 100 megas de tráfego, porque eu estou olhando só algumas vilãs específicas lá dentro do meu data center. Então eu estou falando de somar aqui, ó, 300 mega com 600 com 100 mega. Estou falando de 1 giga de tráfego agregado. Então, independente do número de sensores, coloquei 3 aqui no caso, o cliente ele é cobrado por esse volume aqui de 1 giga. E tem esse cálculo da volumetria, ele não considera os picos, tá? Então,
como que a gente usa a técnica chamada 95 percentil, que é cada sensor ele faz uma medição do volume de tráfego a cada 5 minutos, né? Ele faz uma medição ali a cada 5 minutos dentro do intervalo de um mês inteiro, e a gente ordena essas medições em ordem crescente e a gente descarta os 5% de pico. Então, aqui essencialmente a gente pega assim, o horário de pico, mas a gente desconsidera aqueles picos que são realmente muito comuns na rede, né, de ter um volume muito alto por uma fração de tempo muito pequena, esses casos aí são desconsiderados, tá? E óbvio, a solução não para de funcionar se você exceder esse volume, né? O que vai ditar aqui se a gente vai conseguir processar isso ou não é a capacidade realmente dos sensores, tá? Falando dos sensores ainda, os sensores em geral são máquinas virtuais. Então, cada sensor virtual com a configuração recomendada processa aproximadamente 1,5 GB, né? A gente está falando aqui de um sensor que de 1,5 GB é bastante coisa, né, para uma máquina virtual. E você pode, naturalmente, subir múltiplos sensores dentro do seu ambiente. Então, se uma máquina virtual não dá conta, você pode subir uma segunda, uma terceira, enfim, quantas forem necessárias para monitorar o seu ambiente. Legal? Essa é a ideia geral, né, de como funciona. Antes de entrar realmente no detalhe do Thread Insight, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das formas de se implementar o Thread Insight. Deixa eu mover aqui a minha câmera para o outro lado. Eu vou mostrar algumas das formas que a gente pode usar o Thread Insight para fazer o monitoramento. Então, pensando em deployment ainda, né, em como instalar os sensores e como a gente fazer a arquitetura do ambiente, dentro aqui das orientações, a gente mostra, dentro da parte de suporte aqui mesmo, né, de help do produto, a gente mostra como fazer o posicionamento dos sensores dentro do seu ambiente, as volumetrias, né, de cada tipo de sensor, quantas interfaces, etc. E uma das formas que eu gosto de usar aqui é a forma da gente fazer a captura, né? Então vamos pensar aqui em como a gente fazer o deployment do sensor dentro do seu ambiente. Deixa eu achar aqui no guide. A gente tem aqui deixa eu achar em qual página que a gente estava falando. Vamos lá, Docker Image, AWS. Aqui, sizing para KVM, deployment na AWS, sensor troubleshooting. Eu acho que eu passei. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá para cá. Acho que em um desses aqui a gente vai achar o provisionamento do sensor, configuração do sensor. Não, nenhum desses. Aqui, achei. Pronto. Era no primeiro link. Então, pensando em como a gente faz o tráfego chegar no Insight, né? O Insight é uma máquina virtual, um appliance virtual. Então, existem algumas opções da gente fazer isso acontecer. Dá para usar TAP de rede. O TAP ele é um dispositivo normalmente passivo aqui, que você pega o cabo que sai do seu switch core, conecta no TAP, do TAP você faz a ligação para o elemento adjacente, o Fire, o roteador que você tiver, e aí o TAP ele é responsável por fazer uma cópia física do tráfego para o sensor do Insight. Então, tudo que estiver passando nesse link aqui, o TAP vai gerar uma cópia aqui para o seu sensor. A Gigamon tem uma linha extensiva de TAPs, tá? Não vamos entrar muito no detalhe nesse vídeo, mas a gente tem TAP para pegar link de 1 GB UTP até 100 GB fibra, monomodo, multimodo, todos os tipos mais comuns aí que vocês vão encontrar nas redes, né? Então, dá para a gente usar isso e depois eu vou mostrar um pouquinho no outro vídeo como é que a gente faz isso. E existem cenários em que o data center ele não é tão simples, né? A rede corporativa não é tão simples. E aí faz mais sentido a gente colocar não só os TAPs para fazer a aquisição do tráfego aqui, mas colocar também um Packet Broker, um Network Packet Broker aqui. A Gigamon também tem Packet Broker para fazer esse trabalho. E aí a ligação do sensor do Thread Insight é direto no Packet Broker para receber o tráfego e não direto na rede. O bom de fazer isso é que você
tira, né, aquela necessidade de você entrar no switch, configurar o espelhamento, às vezes o switch não suporta, às vezes penaliza a performance do switch, às vezes perde pacote, para segurança é ruim perder pacote, enfim. Tem várias desvantagens de você usar a própria infra para gerar cópia nesses casos aqui, e o agregador ele resolve esse problema. Depois a gente fala mais dele aí. E lógico, se a sua infra for uma infraestrutura mais simples, dá para você plugar o sensor do Insight num switch da rede e configurar um espelhamento de porta para ele, né? Essa daqui é uma das formas comuns aí de se implementar o sensor. Dá para usar também em ambiente virtual, né? Então, por exemplo, pensando num ambiente como o da AWS, a AWS tem uma particularidade interessante que é eles têm uma funcionalidade chamada a Traffic Mirroring, que é o espelhamento de tráfego, como a gente conhece aí tradicionalmente, que é um serviço da própria AWS. Então, imagina que você tem, sei lá, suas 10, 15 instâncias rodando a sua aplicação na AWS, você pode configurar o Traffic Mirroring, ele vai copiar o tráfego de todas essas VMs para uma segunda VM, que é a VM do sensor do Insight. Então, com isso, a gente consegue fazer a inspeção, processamento do tráfego todo dentro da nuvem mesmo, né? Você não tem custo de data out ali, porque o sensor do Insight está dentro do seu ambiente. E aí, o sensor ele só vai mandar para a internet os metadados daquela comunicação. E aí, quando a gente já fez várias medições aqui de volume, é aproximadamente 0,5% do tráfego. Então, se a gente está falando aqui a gente está falando de um cenário aqui de 1 giga, por exemplo, a gente vai mandar realmente pouquíssimo tráfego aí para a internet de data out. O custo realmente fica muito baixo aí perto de outras soluções. Dá para usar em ambientes que não tem esse cenário da AWS, dá para a gente usar a implementação baseada em agente da solução da Gigamon. Então, a Gigamon ela tem uma estratégia de coleta de tráfego na nuvem que ela pode ser parecida com essa que eu comentei agora há pouco, né, cara, eu quero copiar o tráfego usando o VPC Mirroring da própria AWS, mas se eu estou usando uma nuvem como a Azure, por exemplo, que não tem esse serviço, a gente pode instalar um agente da Gigamon dentro das suas VMs, dentro das suas instâncias, e esse agente ele é responsável por capturar e tunelar esse tráfego aqui para um agregador da Gigamon chamado vSeries, e esse agregador ele entrega os pacotes para o sensor do Insight. Então, isso aqui é legal, principalmente quando você tem um ambiente maior. Poxa, eu tenho não 10, 15 VMs, mas eu tenho centenas de VMs, eu tenho auto-scaling, VM nasce, VM morre toda hora. Nesses casos, o ideal é que você tenha uma solução que seja automatizada. Então, se uma VM nova nascer, você não tem que ir lá e configurar uma política de espelhamento. Essa solução da Gigamola automatiza todo esse processo. Então, se subir uma VM nova, toda essa parte de visibilidade é provisionada automaticamente. Se ela morrer, a gente retira ela automaticamente também. Então, um último cenário que eu acho que vale a pena tocar ainda falando de deployment, pensando em como que isso vai entrar na infraestrutura, é o cenário de Kubernetes, né? O cenário de container. Então, esse mesmo desafio que a gente vê em ambiente virtual, ambiente de nuvem, ele também se aplica para ambientes Kubernetes, ou baseados em Kubernetes. E aí, novamente, a ideia aqui é o Gigamon ele se integra com o seu orquestrador de Kubernetes. Nesse caso aqui, a gente está falando do próprio Kubernetes, mas daria para fazer integração com outros também. E o que acontece? Eu venho no Gigamon e defino a política, eu falo, olha, eu quero pegar o tráfego dessas redes, desse tipo de aplicação. O Gigamon ele vai fazer o deployment dos containers dentro daqueles workers, onde estão rodando seus demais containers. Ele se integra com a camada de rede do container, com a CNI, e aí aqui a gente tem uma lista extensa de CNIs que a gente suporta, né, as mais comuns, né, Flannel, Calico, tem algumas, tem várias, aqui a gente se integra com algumas. E o tráfego ele é copiado da CNI para o nosso TAP, que está rodando como um container lá dentro, e aí esse TAP ele tunela o tráfego para um broker virtual, que é o nosso vSeries que eu mostrei no slide anterior, aquela caixinha lá que recebe a cópia do tráfego. Então, e daqui a gente pode mandar o tráfego para o sensor do Insight. Uma coisa que é importante é, eu posso mandar o tráfego para o sensor do Insight, mas eu posso pegar esse mesmo tráfego e mandar para outras ferramentas também. Tá? O Packet Broker ele tem esse papel. Né? Capturei o tráfego na rede e eu quero fazer com que ele chegue, além de chegar no Insight,
chega no Insight, mas eu também quero que chegue num DLP, porque eventualmente eu quero fazer ali o DLP monitorando o tráfego de rede. Eu posso pegar e replicar o mesmo tráfego para as duas ferramentas usando o Packet Broker. Essa é uma funcionalidade importante dele. Tá? Então, essa parte de deployment ela é importante, né? Porque senão sem fazer deployment não tem milagre, né? A gente não consegue fazer a solução funcionar. Por isso que eu gastei um pouco mais de tempo aqui. Mas uma vez que o deployment está feito, é onde você começa a realmente ver o benefício do insight. Então, primeiramente, uma solução de nuvem, novamente, todo o acesso que você vai fazer ao insight é por esse portal aqui na nuvem. Todas as integrações que você for fazer com ele vão ser via API, também através da nuvem. Então, facilidade de acesso, você vai poder acessar de qualquer lugar. Ele tem Multi-Factor Authentication, vocês conseguem proteger o acesso a ele aqui usando Multi-Factor. E os dois principais casos de uso que o Insight traz, né? Detecção de ameaças e investigações. Então, todo o trabalho que o nosso time de pesquisa faz em criar lógicas de detecção, customizar assinaturas, tunar os nossos modelos de machine learning, criar novos analíticos, né, engenharia de novas detecções, tudo isso daí é refletido aqui na ferramenta. Então, tem a parte de dashboards, que ela já vem por padrão e você pode customizar. Não vou nem entrar muito nesse detalhe aqui, porque vale uma sessão inteira só para falar de dashboards. Mas vale mostrar que todas as detecções que estão aparecendo aqui na dashboard, elas são mapeadas de acordo com as táticas, de acordo com o framework do Metri. Né? Muitas ferramentas fazem isso. Ter uma linguagem comum ajuda, né? A gente sabe que os clientes têm múltiplas ferramentas e saber, por exemplo, que aqui o atacante está no estágio de discovery diz muita coisa. Você consegue usar outras ferramentas dentro do seu ambiente também para responder a essa ameaça. O próximo passo aqui são as detecções mesmo. Então, como funciona? Né? O tráfego chegou no sensor, mandou os metadados para a nuvem. Aqui entra a inteligência que o nosso time construiu e todo o comportamento malicioso, e aqui a gente está falando de comportamento, ele gera uma detecção, ele triga uma das lógicas de detecção que o nosso time cria. Então, aqui nesse caso, por exemplo, no meu ambiente de testes, a gente viu disparar 26 regras de detecção, ou seja, 26 ameaças diferentes, 26 comportamentos, 26 técnicas diferentes foram observadas dentro do meu ambiente. Olhando aqui, a gente mostra, além né, em qual estágio do ataque a gente está falando, ele tem uma classificação básica para ajudar o SOC a já tomar uma ação priorizada. Então, a gente dá uma visão de qual que é o impacto de segurança e qual que é o nível de confiança que a gente tem de que essa é uma detecção válida. Então, isso é importante, né? As técnicas de ataque, elas evoluem e elas têm muitas variantes. Então, não adianta você falar que você cobre uma técnica de ataque porque você cobre uma variação dela. Às vezes, uma única técnica de ataque tem dezenas de variações e detectar uma delas não significa que você vai detectar aquelas outras dezenas. Então, nível de confiança aqui significa isso, né? O quanto está maduro, o quanto a gente já trabalhou nessa lógica. Primeira vez que foi visto, quem que criou né, essa detecção, quantos devices impactados. Então, daqui, por exemplo, já dá para o analista que está fazendo o monitoramento do SOC já ter uma visão da extensão dessa ameaça dentro do ambiente. Fala, cara, eu tenho uma máquina só que está disparando essa detecção. Essa daqui eu tenho 4. Então, eu posso usar esses fatores, né, severidade, confiança, número de devices impactados, para que o SOC já tome uma ação, priorize o que vai olhar primeiro. Uma vez que a gente entra em uma detecção, deixa eu pegar uma detecção aqui que é mais fácil da gente passar por ela. Uma vez que a gente entra na detecção, aqui começam a aparecer o resultado do nosso time de pesquisa. Aqui a gente explica o que é essa detecção. Nesse caso aqui é o Empire, né, que é um framework aí de comando e controle. Mostra não só a quantidade dos dispositivos impactados, mas também quem são os IPs desses dispositivos, quantos eventos né, foram associados a esse dispositivo. A gente dá uma ideia para o analista do SOC que está fazendo esse primeiro filtro, a primeira triagem, do que fazer para confirmar se isso aqui é um falso positivo ou não. Então,
aqui a gente dá um passo, um mini playbook, né, para o analista do SOC saber, eventualmente o analista do SOC é novo, está começando a melhorar, a aprimorar os seus conhecimentos, isso aqui já dá uma boa dica, né, aqui, ó, verifica se é um domínio com boa reputação, verifica se tem um comportamento PowerShell envolvido. Então, ele já dá uma dica do que fazer e, eventualmente, tomar ação de resposta, né. Olhando só os IPs, é difícil da gente saber quem é, e o SOC precisa de contexto na hora de fazer uma resposta a incidentes bem feita. Então, uma coisa que o Insight faz automático, com base no tráfego de rede, só no tráfego de rede, é enriquecer essas informações. Então, quando eu clico aqui numa entidade, no IP de um dispositivo, eu consigo, pela correlação e pelo enriquecimento, saber qual que é o DNS dessa máquina, qual que é o nome no DNS dessa máquina, eu consigo identificar qual que é o host dela, eu consigo ver se tem outras detecções envolvidas, né, e aqui a gente vê que essa máquina ela teve envolvida em várias outras detecções ao longo do tempo. Se tiver algum feed de Threat Intelligence que deu match nesse IP, nesse caso é um IP privado, né, não vai ter, mas se fosse um IP público, dentro do Insight a gente tem mais de 100 feeds de inteligência que o ATR cuida, então IP malicioso, domínio malicioso, URL maliciosa, hash malicioso, tudo isso já está embarcado, vocês não precisam customizar nada. Mostra qual é o usuário que loga na máquina, aqui a gente vê que tem a Jane Doe aqui, que costuma logar nessa máquina, tem outros usuários que também logam, tem um login aqui de SQL Service, tem, dependendo do ponto onde a gente faz a captura do tráfego, se eu conseguir ver o tráfego do DHCP, eu consigo te trazer a informação de qual que é o MAC dessa máquina. Isso aqui é legal, por exemplo, se a gente estiver falando de uma automação de resposta usando um CIEM ou um SOAR, a gente pode fazer a integração via API e o CIEM ou o SOAR puxar essa informação aqui do Insight na hora de tomar uma ação de resposta na sua rede, no seu switch, no seu ambiente wireless. Eu vou mostrar um pouquinho sobre as integrações já já. E que tipo de software roda na máquina? Para dar mais contexto, é uma máquina Linux, é uma máquina Windows, é um macOS, é um roteador, é um switch. Com base no tráfego, a gente consegue fazer fingerprint de algumas aplicações, e isso aqui ajuda o SOC a ter mais contexto. Só de olhar aqui, eu sei que são 4 devices falando com comando e controle. Uma dessas máquinas aqui, aparentemente, pelo nome, é do departamento financeiro, e a gente vê que tem alguma. E essa usuária aqui, a Jane Doe, é impactada. Legal. Quando a gente olha para esse ponto aqui, normalmente o certo é a gente investigar, né, cara? Legal, a máquina está lá infectada, a gente precisa tomar uma ação de resposta nela, tudo. Quero confirmar se isso daqui é realmente um ataque de verdade. Então, o que a gente pode fazer aqui é, primeiro, entender melhor, entender com mais detalhe qual foi o analítico criado pelo nosso time de pesquisa. E uma das vantagens do Insight é isso, ele fica aberto. Se você entrar aqui na parte de assinatura, ele vai mostrar qual foi o analítico que foi criado pelo nosso time de pesquisa e você pode customizar esse analítico. Então você pode entrar aqui e falar, olha, legal, essa regra aqui faz sentido, mas eu estou vendo que o atacante, na hora de usar o Empire aqui no meu ambiente, ele não está usando o padrão igual está aqui nessa lógica. Ele está usando alguns outros critérios. Então a gente pode entrar aqui, você como analista de segurança pode entrar aqui e customizar alguns filtros para tornar essa detecção ainda mais específica, né? E depois que você customiza isso, você pode salvá-la como uma nova detecção feita pelo seu time. Então, a ideia de ter o Blue Team, fazendo o exercício Red Team, Blue Team e melhoria dos analíticos e das detecções, você pode implementar totalmente aqui usando o Threat Insight. Tá? Uma coisa importante que dá para fazer aqui e que vai ser útil na hora da gente fazer uma investigação quais foram os eventos, as comunicações de rede que aconteceram que fizeram essa detecção aqui disparar. Então, por exemplo, aqui, nos próximos passos, a gente fala, verifica se é um domínio de boa reputação, verifique se tem comportamento PowerShell ou Python suspeito. Então, o analista de primeiro nível está vendo esse IP aqui de destino na comunicação, ele pode clicar no IP, automaticamente vai ter os cheques de Threat Intelligence, e se tiver reporte de algum feed dizendo que esse cara aqui é malicioso, a gente vai te mostrar e quando que isso aconteceu. Até para você saber se isso não é um feed desatualizado e tudo mais. Legal, então ele bate com o nosso primeiro item ali. O próximo passo é saber se teve algum comportamento de Python ou PowerShell. E para a gente saber isso, olhando só os eventos aqui, só os metadados que o sensor extraiu,
a gente não consegue saber. Eu vejo aqui que teve um arquivo, se eu clico aqui no arquivo, ele checa, mas esse arquivo não estava em nenhum feed de inteligência, ele não foi reportado como malicioso. Então fica difícil de eu olhar aqui e saber se ele tinha algum comportamento PowerShell ou não. O que a gente pode fazer agora aqui então é, vamos cair para o lado investigativo, vamos olhar o que aconteceu, o que esse IP falou com o meu ambiente aqui, com base no histórico que a gente tem no Insight. E usando o histórico do tráfego, dentro do licenciamento, né, eu comentei que a gente consegue fazer, a gente faz o cálculo baseado no throughput, e tem um segundo fator também, que é a quantidade de período histórico que você quer preservar os eventos. Então, a gente tem duas opções, né, de preservar os dados online aqui pelos últimos 7 dias, tem uma outra opção que você preserva por 30 dias online, e você pode exportar os eventos que estão aqui para um bucket S3 do seu controle, é uma funcionalidade nossa que entrou recentemente, porque você quer guardar esse dado histórico para, sei lá, por um histórico de 5 anos, ou quero preservar isso aqui por um armazenamento de longo prazo mesmo, né? A gente tem essa opção também. E qual que é a ideia? A ideia da gente cair para o lado de investigação é achar qual foi o ponto de entrada. Eu sei que a máquina estava infectada, eu vi a comunicação com domínio malicioso, por onde essa ameaça entrou? Teve mesmo comportamento PowerShell, igual ali o time de pesquisa da Gigamon falou? E o lado investigativo do Insight traz isso. Aqui a gente consegue ver que a primeira vez, olhando para os últimos 7 dias, a primeira vez que houve alguma comunicação daquele IP com o meu ambiente foi na porta 25 de um ambiente meu que está na DMZ. E aqui a gente mostra o início da comunicação e, dependendo da comunicação, a gente consegue entrar nos detalhes do protocolo. Os protocolos mais comuns de internet todos são suportados. Então, por exemplo, o SMTP é um deles, HTTP é outro deles, DNS, os protocolos mais relevantes. E aqui a gente mostra não só o fluxo, né, qual IP falou com quem, mas a gente extrai metadados. Esse é um papel importante do sensor. Então, para dar um exemplo, no tráfego de e-mail, a gente olha os metadados do tráfego de e-mail e eu consigo saber de quem para quem foi esse e-mail. E aqui bate exatamente com aquela usuária daquela máquina que a gente estava investigando, a Jane. E logo depois que esse e-mail chegou, a gente vê que a máquina 10.170.100 estava falando com uma segunda máquina na rede interna no protocolo DNS. E engraçado, porque a minha busca aqui ela não era para nenhum desses dois IPs. Só que se a gente olhar nos metadados, e quando eu faço uma busca baseada em IP, eu estou buscando em todos os metadados, todos os campos do tipo IP. E eu consigo ver que na resposta daquela query de DNS veio aquele endereço. Então, daqui a gente já consegue saber que teve um e-mail enviado para essa usuária, na sequência, a máquina dessa usuária, e vamos ver se é ela mesmo, tentou se comunicar, tentou fazer uma resolução de nome. Está aqui, é a máquina da Jane. Então, ela recebeu o e-mail, tentou fazer a resolução de nome, significa que ela clicou no link. Ela clicou em algum link lá dentro do e-mail. Na sequência, a gente vê a tentativa de estabelecer uma conexão na porta 8080 daquele servidor na internet, e olhando os metadados da comunicação, a gente consegue saber se essa conexão foi estabelecida com sucesso. Então, aqui, a gente mostra para você que o fluxo ele foi estabelecido e até o momento que a gente recebeu essa informação do sensor, ele não tinha sido terminado. E para que vai? Daqui para frente a gente já começa a ver o resto das comunicações. Eu vejo comunicação HTTP, a gente vê que teve 2 hits de thread intelligence aqui. Se a gente entrar, a gente vai mostrar que são hits de atividade de comando e controle sendo observada. A gente vê que ele fez o download de uma aplicação HTA, que é uma aplicação HTML para afetar. Isso aqui é uma técnica comum em ambientes Windows. Já na sequência, eu começo a ver que o nosso IDS que roda lá no sensor também gerou eventos. O que é importante aqui? No sensor tem um IDS, e a ideia desse IDS lá é gerar esse tipo de contexto aqui. Olha, cara, eu sei que teve uma comunicação HTTP, e na sequência, rolou alguma coisa aqui no IDS. E aqui a gente vê que foi exatamente o que eu tinha comentado, download de uma aplicação HTA. Se a gente descer um pouco mais aqui, eu vou ver vários outros exemplos de eventos que foram detectados pelo IDS que roda no sensor, e inclusive que teve uma atividade de PowerShell sendo observada, e
E isso daqui me dá todo o contexto. Fala, olha, por onde que entrou? Cara, alguém recebeu o e-mail, depois de receber o e-mail, clicou no link, infectou a máquina. Depois de infectada a máquina, a gente começa a ver a tentativa de comunicação para manter o comando e controle. E aí o que a gente vai ver daqui para frente agora é só a repetição das chamadas nessas URLs que são responsáveis por fazer o comando e controle. Então, a ideia do insight desse lado investigativo é isso. O mais importante aqui é que para fazer essa detecção, para identificar esse problema, em nenhum momento a gente usou essa assinatura do Suricata. Para a gente usar, para a gente detectar isso, o que a gente fez foi buscar entender qual é o comportamento, como que o uso do Empire dentro de uma rede se comporta, e a gente faz isso baseado nessas características aqui. E você pode customizar. Tá? Essa é a ideia, daqui você consegue extrair os indicadores de comprometimento também, né? Tudo isso aqui você consegue consumir via API. E legal, Magno, agora, via, dá para implementar na rede, consigo mandar os espelhamentos, você gera a detecção, aqui tem o playbookzinho me falando como isso funciona, e dá para eu fazer uma ação de resposta usando o Insight? O que a gente pode fazer aqui para responder a essa ameaça é fazer uma integração com alguma plataforma de CIEM ou SOAR. Então, vindo aqui deixa eu puxar minha telinha do lado, vindo aqui na parte de integrações com APIs, o Thread Insight ele já tem integração pronta com uma série de plataformas. Então, a gente tem integração pronta, por exemplo, para consumir Thread Intelligence de alguns players externos, Recorded Filter, CrowdStrike, esse aqui é um importante, se você já tem ou está planejando ter uma solução de EDR da CrowdStrike, a gente pode importar a inteligência da CrowdStrike no Thread Insight também, então isso é muito relevante. Dá para automatizar a resposta usando a integração com a solução de SOAR da Palo Alto, da Cisco, da IBM, da Splunk. A gente tem integração pronta com todos esses caras. Legal, mas poxa, Magno, aqui no meu ambiente eu não uso nada disso. Aqui no meu ambiente eu uso The Hive, eu uso Elastic, eu uso soluções open source, eu uso o meu EDR, eventualmente é open source também. O que a gente pode fazer de integração sem usar esses caras que já têm integração pronta? Aqui você pode usar as nossas APIs para fazer esses cenários de automação. Então, por exemplo, quando tem uma detecção, o que a gente pode fazer é fazer a integração dessas detecções com o seu CIEM e a partir do seu CIEM você toma uma ação de resposta. Então você vai lá e, por exemplo, roda um script que desabilita a porta do switch onde o MAC address que você consultou aqui no Insight, que está associado a uma detecção, está conectado. Então, sua solução de CIEM é alimentada com uma detecção, ela vem aqui, busca qual que é o MAC address desse cara e vai lá no switch e bloqueia o cara. Então, dá para fazer esse tipo de integração usando as APIs, tá? O TAN te ajuda a fazer isso. Isso que é o mais importante. Ele te ajuda a construir esse tipo de cenário, ele te ajuda a fazer esse tipo de comunicação acontecer. Um outro foco, né? Isso aqui a gente estava falando de uma detecção individual, né? O cenário do Empire aqui era uma detecção individual, era uma comunicação só. Eu poderia tentar adotar uma outra abordagem. Então, eu quero pegar a minha tratativa do SOC pode ser de priorizar os dispositivos com maior risco dentro do ambiente. Então, a gente consegue dar uma segunda visão para o SOC de risco mesmo por device. Então, aqui eu mostro, por ordem de prioridade, né, por score de risco, quais foram os devices que estão com maior número de ameaças, de comportamentos maliciosos, né, não de ameaças, né, mas de comportamentos maliciosos. E aqui a gente dá uma visão de timeline. Quando isso começou, se você clica aqui, ele te traz o mesmo detalhamento que a gente te mostra lá na outra visão, né, de o que você deve fazer, quais são os eventos que fizeram disparar essa detecção, qual foi a lógica que foi usada. Então aqui, por exemplo, você consegue ver que a lógica ela é bem mais desenvolvida, mais ampla do que aquela outra que a gente viu na anterior. E o legal dessa visão aqui é que ela mostra o timeline, né? Começou aqui, mas na sequência vem a execução de uma série de atividades que são táticas comuns dos atacantes, inclusive tática de movimentação lateral, que a gente está vendo aqui, né, uma técnica comum aqui de movimentação lateral que é o uso do exploit do Eternal Blue. E se você entra nos eventos, eu consigo saber para quem que foi essa comunicação maliciosa. Então aqui, por exemplo, eu estou olhando o IP 101,
está falando com o IP 31.5, que é o segundo aqui na lista. Então, você vê que a cadeia do ataque ela seguiu na lista aqui até ter exfiltração de dados e ter o download, né, de estágios adicionais aqui do malware. Mas se a gente olhar a segunda máquina, diferente da primeira que começou como o download de um Trojan aqui, na segunda máquina o ataque começa da movimentação lateral. Então isso aqui ajuda você a contar a história inteira. Cara, por onde entrou? Foi essa a primeira máquina mesmo? Essa daqui que eu estou investigando é a primeira máquina que foi comprometida? Ou a ameaça entrou por o atacante entrou por algum ponto e se movimentou para chegar nela? Né? Quando você olha a rede, você consegue responder isso. Sem olhar a rede é muito difícil, né, de chegar nesse tipo de detalhe. E por fim, para concluir, né, uma das coisas que acontece bastante durante uma investigação é que, eventualmente, os metadados que a gente está vendo aqui, você pode estar num cenário de ataque acontecendo agora. Fala, olha, eu estou com um ataque ongoing, o pessoal está fazendo a investigação, só que os metadados que vêm aqui para o Insight não são suficientes. Eu precisava realmente fazer a captura do pacote. Então, dá para você pegar aqui no Insight e disparar capturas de tráfego nos sensores pontuais. Então, você fala, olha, eu quero pegar o tráfego daquela máquina, da 101 que a gente viu aqui, porque eu quero realmente fazer uma forense em cima do tráfego dela. Eu posso disparar isso para os sensores, o sensor captura, gera o backup, criptografa o backup e faz o upload aqui para o portal para você poder fazer o download e analisar na sua ferramenta aí de abertura de pacote, né, o Wireshark que você usar. Então, essa é uma das funcionalidades aí interessantes que a gente vê os clientes usando bastante. Tá? Coisas que são importantes aqui de uma solução de NDR, né, cobertura. Acho que na hora de fazer um projeto, importante, né, pegar os pontos chaves, saída de internet, os pontos onde você quer ter movimentação lateral, colocar sensor, como você não paga por sensor, você pode distribuir sensores no seu ambiente, então dá para você cobrir sites remotos, dá para cobrir ambiente de nuvem, dá para cobrir ambiente de container, enfim, você consegue realmente levar o Thread Insight em conjunto com a plataforma de visibilidade da Gigamon, você consegue cobrir praticamente qualquer ambiente de nuvem híbrida hoje em dia. Acho que a gente passou por todas as principais funcionalidades aqui, falamos das integrações, falamos das detecções, dá para você criar detecções customizadas também. Tá? Então, se o seu SOC desenvolve analíticos, regras de detecção para coisas que só acontecem na sua empresa, você pode vir aqui no Insight e criar novas lógicas. Né? Posso vir aqui e criar, por exemplo, uma query e em cima do resultado dessa query eu crio uma nova detecção e aí toda aquela inteligência que o nosso time de ATR faz constantemente, você cria para as detecções do seu ambiente. Né? Acho que é isso, pessoal. Essa daqui foi uma visão geral aí do que o Thread Insight faz. Se vocês quiserem entender um pouco mais, tem bastante conteúdo no site da Gigamon. Podem entrar lá, tem bastante vídeo também lá do pessoal fazendo algumas outras demonstrações aqui de casos de uso. E é isso. Agradeço aí a vocês que assistiram o vídeo aí até o final e até mais.